chega mais, porque está começando mais um episódio do Hobby TV Talks. É isso mesmo. Peço licença para entrar no seu celular, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou onde você estiver acompanhando a gente neste momento. Para você que não me conhece, prazer, eu sou o Hobby, daqui do Hobby TV Talks. Nós recebemos convidados, especiais para conversar sobre vida, empreendedorismo, fé, esperança e histórias que podem transformar pessoas. Mas antes de começar, esse episódio maravilhoso, eu quero agradecer essa produtora incrível que acreditou nesse projeto junto comigo, a Lado B. Você que quer criar o seu podcast, imagina só, você também gravar aulas, desenvolver um projeto profissional ou produzir conteúdos de alto nível. Entre em contato com a gente aqui, que a gente vai poder criar o seu projeto e convidar você para tomar um café. Agora vamos falar sobre o nosso convidado de hoje. Ele que é empresário do ramo automotivo, fundador da Corrector Car e Finatec Company, e carrega uma história marcante por desafios, recomeços, fé e experiências impressionantes com Deus. Recebam com muito carinho, senhoras e senhores, Ricardo Souza, vem pra cá! Que isso! Seja muito bem-vindo, fica à vontade. Obrigado. Ricardo Souza, já vem pelo nome, né? Eu também sou Robson Vieira de Souza, Levo Souza também, que coincidência. Que bom saber. Que coisa, nas conexões da vida, como Deus ele junta, Mas fala pra mim, Rick, antes de existir o lado empresário, quem era o Ricardo lá no começo? Então, primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, parabenizar você por essa sua iniciativa, cara. Eu acho fantástico. A gente se conheceu no momento ali que eu percebi um pouco do que você carrega, do que Deus colocou dentro de você, e sinceramente fui muito feliz de ter te conhecido. Vamos lá, falando um pouco da minha história. Eu sou cristão, eu nasci em Valença, interior do Rio de Janeiro, cidade pequena. Nasci de uma família bem simples e perdi meu pai aos 7 anos de idade, então tive uma vida bem conturbada. Passei por várias situações difíceis, na casa, na verdade, na nossa família, por não ter meu pai, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu experimentei algumas coisas, alguns desafios na vida, A casa é meio conturbada, relacionamento, essa coisa toda. Então eu comecei dessa forma a minha trajetória, só que aos 16 anos eu tive a oportunidade de ir para uma igreja evangélica, Foi ali que eu aceitei Jesus, apesar de já ser de um berço cristão. Quando quando meu pai morreu, minha mãe acabou se desviando, seguiu nos caminhos. Mas com 16 anos eu pude de fato ter uma experiência de novo com Deus. Aí ali eu aceitei Jesus, pude levantar minhas mãos e declarar que o Senhor era o Senhor da minha vida. E aí eu comecei a minha história de fato, tendo experiência com Deus. Foi algo que realmente foi bem marcante para mim, porque aí eu comecei uma nova história, uma história de relacionamento com o Pai e de experiências de fé com Deus. Então, antes de chegar na parte de empreendedorismo, onde eu comecei a ter sucesso e mais experiências com Deus, eu tive essa trajetória e tudo começou no início. De fato, eu diria que a minha vida começou quando eu aceitei Jesus e depois o meu casamento. Foram marcantes para mim, e ter logo em seguida os meus filhos, Eu casei com 20 anos de idade. Casou muito cedo, Casei cedo. Olha só, mas era a sua vontade? Era, cara. Era a minha vontade, e eu me lembro que eu sempre, mesmo não tendo ainda um relacionamento com Deus direto, frequentando a igreja, eu me lembro que eu orava, cara, praticamente todos os dias, pedindo a Deus uma mulher, uma esposa sábia, alguém que fosse cuidar da casa, que fosse ser temente a Deus. Eu já não tinha tanta maturidade, mas isso já ardia no meu coração. Ter uma esposa que fosse realmente uma pessoa de Deus na minha vida. E quando eu conheci a minha esposa, Mara, que é alguém incrível, ela carrega algo de Deus incrível, cara, ela foi relevante demais na nossa caminhada. A Bíblia diz que quando você encontra uma esposa, você encontra o tesouro. Eu encontrei meu tesouro ali com 16 para 17 anos, 17 anos na verdade. Eu fui o primeiro namorado dela, como eu disse, e ela tinha 15 anos. Então nós namoramos, eu namorei com ela dos 17 até os 20, me casei com os 20 anos. Ela ia fazer 18 anos. Logo, um ano depois, eu tive o meu primeiro filho, Lucas, que é alguém incrível também.
é um homem de Deus, temente a Deus. Tem uma filha com 25 anos que é incrível também, os 2 filhos temente a Deus. Tem uma nora, minha nora, e tenho 2 netos incríveis, cara. Então eu tenho uma família que eu pedi a Deus, aliás, mais do que eu pedi a Deus. Então, assim, nesse início de caminhada, eu já pude experimentar algo de Deus tremendo, que foi construir uma família que teme ao Senhor, que honra a Deus, e isso foi o que me deu base para continuar a minha caminhada. É difícil você, né, ter essa base, né, em casa, porque eu vejo que os jovens, hoje a família, né, ela tenta... Eu vejo muitos jovens aí se perdendo cada vez mais. Muitos jovens que não encontraram, né, 100%. Você é filho único ou não? Não, na verdade somos 4. 4, né? Aí você, graças a Deus, a sua mãe, você cresceu nesse lar, você conheceu sobre Deus, mas eu vejo que muitos jovens não carregam isso e se perdem cada vez mais. Como você vê esse mundo lá fora com esses jovens se perdendo cada vez mais? Você tendo hoje seus filhos e você apresentando a palavra e Deus para eles. Então, eu acho que começa como pais, né? Realmente a gente faz muita diferença aquilo que você transmite para os seus filhos. Eu vou te dar o exemplo da nossa casa, por exemplo. A minha esposa sempre foi muito cuidadosa a começar com as palavras que a gente pronunciava dentro de casa. Ainda que nós estivéssemos casados cedo, por temor a Deus, a gente sempre buscava fazer o melhor. E ainda que naquela época, já faz um bom tempo, né? Eu tenho hoje 31 anos de casado, 32, não tinha tantas informações como hoje a gente tem, de instrução. Hoje tem muita informação. Naquela época nós não tínhamos, mas nós zelávamos muito por aquilo que nós falávamos com os nossos filhos. E eu me lembro que eu tenho... Na minha família, por exemplo, a minha cunhada, nós tínhamos ali um sobrinho que tinha a mesma idade do meu filho, e dava trabalho para minha esposa escolher, deixar o filho próximo dela. Era muito mais fácil. Eu me lembro que a gente ia na casa da minha mãe, quando a gente chegava lá, normalmente o meu sobrinho queria ir para a rua para brincar. E nessa ocasião era um morro que nós morávamos no interior do Rio, e a minha cunhada sempre deixava o meu sobrinho sair para brincar na rua, porque era mais fácil. Segurar uma criança hiperativa ali, que está cheia de energia, é mais difícil. Sim. Mas a minha esposa não. Ela tinha que contornar, administrar para que o nosso filho ficasse próximo dela. Com o passar do tempo, infelizmente, isso foi gerando sequelas, né? Hoje, esse mesmo primo do meu sobrinho, no caso, né? Ele tem uma vida totalmente fora da presença de Deus, se envolveu com coisas que não eram legais. Olha só. Paga o preço hoje por isso, a família paga o preço por isso, mas porque, na verdade, no início é importante que a gente tenha esse cuidado. E dá trabalho cuidar de filho, dá trabalho você escolher as coisas certas, escolher o que eles veem, escolher todas essas coisas. Porém, mesmo ainda... Por exemplo, eu passei por essa situação de ter uma casa onde tinha uma pessoa que a minha mãe se envolveu com uma outra pessoa que tinha vício de bebida, então isso foi muito conturbado. E eu poderia ter feito escolhas diferentes, por exemplo. Eu podia ter decidido, você perguntou se era meu plano casar, né? Era meu plano casar e ter filhos, construir uma família. Mas eu poderia ter escolhido naquele momento, em função do que eu tinha passado, eu poderia ter feito uma escolha baseada no meu passado. Mas uma das coisas que eu percebo é que nós temos que fazer as escolhas baseadas no nosso futuro, não naquilo que a gente tem passado de dificuldade. Se a gente olhar sempre o nosso passado, vai ter muito sabotador que vai nos levar para aquele lugar que nós não queríamos nem estar. Só que eu decidi enfrentar os desafios, mesmo tendo... Eu podia ter olhado para minha família, pô, cara, casar para quê? Minha mãe casou, me perdeu o esposo novo. Teve 4 filhos, agora passando uma certa dificuldade para sustentá-lo, para alimentar, aquela coisa toda. Eu tinha um irmão que tinha uma certa deficiência. Então eu poderia ter dito, cara, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Mas só que eu escolhi me casar e eu escolhi ter filhos. Então foi uma escolha que eu fiz consciente daquilo que eu queria viver. Fazer diferente, né? Fazer totalmente diferente. É claro que passou muito por uma experiência com Deus. Quando eu decidi caminhar com Deus, quando eu aceitei Jesus lá com meus 16 anos, apesar de ter caminhado numa vida onde o lar era cristão, a família era cristã, eu não tinha experiência com Deus, não tinha aceitado Jesus publicamente. Então quando eu fiz isso, eu percebo que abriu muitas coisas diante de mim. Várias oportunidades começaram a
surgir. Porque, na verdade, eu comecei a declarar e orar isso, pedir isso. E quando a gente começa a declarar e orar e pedir, as portas vão se abrindo, oportunidades vão surgindo. E é aí que a gente tem que estar realmente firmado na palavra para a gente discernir o caminho. E eu percebo que Deus sempre nos dá uma orientação, Deus sempre nos dá uma direção, mesmo quando jovem, a gente percebe que existem influências hoje negativas, né, da TV, amizades, escolas, tudo isso contribui para uma vida mais difícil e totalmente conturbada. Mas se a gente conseguir construir uma base sólida em casa, ótimo. Se não, a gente como jovem, como eu fiz, a gente pode escolher um caminho diferente. Depende realmente das nossas escolhas. Oportunidades a gente vai ter muitas. As oportunidades vão ter muitas, mas as escolhas vão nos levar para um determinado lugar. E é nesse momento de escolhas que a gente tem que parar, baixar a bola e tentar discernir o que a gente tem que fazer. Perfeito, sem dúvida. Eu acho que os pais, eles influenciam muito na criação, mas eu vejo que se o pai ele tem um ambiente conturbado de bebida, de músicas, eu vejo que os filhos eles começam a ter essa mesma influência, esse mesmo segmento. A criação em si tem que ter um cuidado, né? Porque eu vejo, né, no dia a dia normal, assim, né? Tô lá no restaurante, ou enfim, no transporte, ou no shopping, algo do tipo assim, e eu vejo crianças, né, ou jovens, né, mais crianças, assim, que começam a cantar músicas que eu falo, gente, essa música aqui é uma música de um baixo calão, algo do tipo. E aí eu vejo uma criança falando um palavrão também, né? Então o ambiente, ele conta bastante, né? Conta totalmente. Não só a questão da criação, né? Não, totalmente. O ambiente conta. É como eu te disse, a gente tem exemplos na nossa família. A gente percebeu isso, o quanto que o ambiente faz a diferença de fato. Porque o que a gente vê e o que a gente ouve, na verdade, vai gerando dentro de nós vai gerando as nossas expectativas, aquilo que a gente vai gerando as nossas crenças. Na verdade, muitas coisas que hoje, como adulto, eu ainda tenho que administrar, foram criadas na minha adolescência, foram criadas quando eu era criança. Isso influenciou, mas não só pela parte dos meus pais, mas principalmente no lugar onde eu estava. Tanto é que quando eu percebi, eu me casei cedo, como eu te disse, e quando nós mudamos dessa cidade anterior, eu fui morar numa outra cidade com 600 mil habitantes, que para a gente era uma mudança muito, muito gritante, aquele ambiente, ainda eu estando casado, aquele ambiente fez muita diferença para mim. Então, o ambiente onde você está, com quem você está conversando, a Bíblia fala sobre isso, né, para a gente não se sentar a rodas escarnecedores, aquela coisa toda. Isso. Então, Provérbios fala muito sobre isso também. Quando a gente escolhe com quem a gente vai caminhar, com quem a gente vai andar, a gente está ali direcionando o nosso caminho, né? Ou seja, a gente está já sinalizando para onde a gente vai caminhar. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda, onde a gente está, e a gente pode fazer escolhas. Na verdade, a gente tem o poder de escolhas, só tem que ter ousadia de tomar as decisões certas. O poder de escolha do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Sim, mas eu vejo que Deus ele tem um cuidado muito grande com a gente também, nesse sentido, porque a escolha, eu que cresci, fui criado na periferia de São Paulo, zona leste de São Paulo. Quem conhece, quem mora em São Paulo, você que não é daqui, é uma região um pouco mais, né, periférica ali. E por eu estar nessa região, minha mãe sempre fez o papel de mãe e pai. Nunca tive meu pai presente. Eu fui criado por 3 mulheres. Minhas 2 irmãs, eu sou o caçula, e minha mãe. Então, a rua, né, eu ficava muito na rua, brincando de bolinha de gude, de peão, né, pega-pega, não sei o que, tá, esconde-esconde. Então, eu fui muito rueiro ali de fato, sabe? E a rua, ela te ensina muitas coisas, mas minha mãe, ela mostrava que o que não fazia bem, ela falava, o que não te faz bem, o que não deve aceitar. E a rua, ela te apresenta muitas coisas. Sim. Mas graças a Deus que Deus ele cuidou tanto de mim, que eu nunca bebi, eu nunca usei droga. Sempre chega, né? Chega. Mas eu nunca fui, né? Nunca me atraiu. É o poder da escolha. De você falar assim, dessa escolha que nós temos, de você interromper isso. Você fala, não, muito obrigado. Eu não quero, sabe? E rejeitar, né? É isso. Rejeitar. A gente tem esse poder de escolha e tem que aplicar isso. E a gente vai ter que ser... a gente vai ter que ter convicção do que a gente quer, sabe? Mas o que vai alimentar essa decisão faz diferença quando você começa a ouvir a palavra. Eu sei que a gente está falando de um mundo onde muitos jovens não têm acesso, entre aspas, ainda à palavra. Mas mesmo ainda assim,
como a gente percebe, a gente tem muitas mensagens subliminares, a gente até ouviu sobre isso já, né? Sobre mensagens subliminar. Então essas mensagens, elas vão trabalhando na mente das pessoas. E se ela não se ela não parar para dar um basta nisso realmente, no que ela está ouvindo, vendo e onde ela está, as escolhas dela vão ser influenciadas. E aí que entra um problema. Porque muitas das vezes, muitas das coisas que a gente vai ouvindo, vai ficando no nosso subconsciente. E a gente vai agindo pelo automático. Ou seja, a gente acha que a gente está tomando decisões por nossa escolha, mas muitas das vezes foram as crenças que foram implantadas no nosso subconsciente. A gente acaba perdendo a nossa identidade muitas das vezes. Muitas vezes os jovens estão perdendo a sua identidade por coisas que eles viram, ouviram, e eles não estão tendo noção mais do que escolher, do que fazer. E aí entra o poder da palavra, e o poder que a Bíblia fala sobre isso. Na palavra, ela faz divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Então, onde muitas vezes um remédio não vai chegar, não tem um acesso que pode ir até ali, mas a palavra, ela vai fazer essa divisão e vai trazer luz e clareza. Então, a importância da palavra é fundamental. Ô Rick, você já imaginava que um dia trabalharia no ramo automotivo? Cara, essa história, ela vai tomar uns minutinhos nossos, porque ela é incrível, cara. Eu vou te falar detalhes dela, porque acho que é onde Deus queria que eu passasse. Eu não tinha muita certeza de como ia acontecer. Mas quando eu me casei, eu tinha 18 anos mais ou menos, 20 anos, mas um pouquinho antes, aí por 18, 19 anos, eu estava trabalhando como motorista de caminhão. E era algo que eu nem tinha pretensão de ser, mas fui influenciado a estar naquele lugar, cara. Percebi que não era o lugar que eu deveria estar, até porque eu queria me casar, não fazia sentido aquela vida para mim. E aí eu queria entrar numa concessionária que abriu na cidade, uma concessionária Fiat em 1997, cara. Olha só. Tem tempo. Que isso, eu nasci em 92, turma, pra vocês verem. Meu Deus, tô revelando praticamente a minha idade aí. Não. Mas, cara, e aí eu não conseguia entrar naquela concessionária como vendedor, porque eu não tinha escolaridade. Eu tinha parado, quando eu comecei a trabalhar cedo, eu parei de estudar na 7ª série. Eu não conseguia entrar naquela concessionária. Mas tinha uma oportunidade como vendedor de consórcio. Pô, e aí eu falei, cara, vou pegar de vendedor de consórcio. Vendedor de consórcio é tipo aquela coisa assim, cara, vendas, por exemplo, normalmente quando você quer arrumar alguma coisa para alguém, a pessoa não tem muita habilidade, você logo quer fazer o seguinte, você pede emprego, né? Não sei se já aconteceu isso com você, você já viu acontecer. Pô, a tia pede serviço para o sobrinho. Pô, arruma alguma coisa para ele lá, pode ser até vendedor, tipo assim, como se fosse a última opção. E vendedor de consórcio era uma dessas, cara. Aqui era muito difícil vender consórcio. Hoje tem muitas ferramentas e traz mais facilidade. Mas eu aceitei aquele desafio de vender consórcio de automóveis. E naquele momento, cara, eu consegui, com muita oração, e nunca faltou oração, cara. Eu saí de casa, eu já estava casado, eu orava todos os dias para vender. Eu saía, eu vendia. Eu saía no outro dia, vendia. Então eu consegui bater as minhas metas de consórcio, assim, de uma forma incrível. Deus me abençoou muito. Olha só. Com essas vendas de consórcios, aí eu fui chamado para trabalhar nessa concessionária Fiat como vendedor de automóveis. Entrei nessa concessionária e, cara, foi incrível. E você já queria, né? Você já queria. Nesse momento eu queria. E olha só onde Deus te colocou. Deus me colocou, você cara. Queria tanto trabalhar nessa concessionária, nessa montadora. E eu consegui. Foi. Deus abriu as portas para mim, eu entrei nessa montadora. Comecei a fazer de novo. Deus me abençoou de forma sobrenatural. Vendia. Eu era o que mais vendia na concessionária. Deus me abençoou muito. É incrível o que Deus faz, cara. Quando a gente ora, quando a gente acredita, é incrível, cara. Na época, qual que eram os carros? Na época era Fiat Palio, Fiat Uno, Tempra, Tipo. Tá. Aí logo depois saiu Maré. Olha só. Cara, e vender esses carros. Vendia muitos carros? Vendia, cara. Olha aí. E tinha lá um verde, alguém dessa época vai lembrar do Fiat, tinha um verde Manaus, era um verde que ninguém comprava, um verde claro, estranho. Quem vendesse aquele carro tinha uma bonificação maior. A gente vendia. E aí com essas vendas, cara, eu fiz um bom trabalho, Deus abençoou muito. E quando eu digo que Deus abençoou, porque foi Deus mesmo, eu vendia muito bem. Só que essa concessionária, de questões administrativas, ela fechou na cidade. E não era por falta de venda, mas outros fatores.
E a pessoa que era diretor dessa concessionária, ele era de Minas, de Juiz de Fora. E ele voltou para a cidade dele. Só que ele me convidou para trabalhar na Chevrolet, naquela ocasião. Cara, e já foi um desafio para mim, sair de uma cidade pequena, foi aí que aconteceu a primeira mudança. E eu saí daquela cidade pequena. Saiu do Rio? Do interior do Rio. Tá. 70 mil habitantes da cidade. E foi para? Fui para Juiz de Fora. Tá, você foi para lá. 600 mil habitantes e tal. Já tinha o meu filho, né? E eu aluguei, cara, um apartamento na ocasião, na época, não me lembro a moeda, mas era 200 cruzados, nem lembro qual era a moeda. Cruzeiro, não lembro. Mas eu ganhava 120 cruzeiros, talvez na época, não lembro. Ganhava 120, ou seja, para que eu pagasse aquele aluguel, eu já tinha que ter certeza que eu ia vender naquela concessionária. E eu comecei a vender, cara. De novo, Deus abençoou. Quando eu percebia que algo estava difícil, eu me lembro de alguns casos que eu estava ali na mesa negociando e vendendo, e os vendedores daquela concessionária, um era super antigo, tinha 20 anos, outros com 15 anos. Então eu estava tentando desbravar o meu espaço, né? Cara, e eu consegui vender bem, mas eu tive algo sobrenatural de Deus, cara. Quando eu estava nessa concessionária Fiat ainda, na cidade do interior, eu conheci o Banco Continental, o Banco Pontual Martinelli. Eram bancos que faziam financiamento de veículos. Naquela ocasião, eu perguntei para a pessoa que trabalhava no banco, cara, eu me identifico com esse trabalho, como que eu faço para conseguir essa vaga? Como que eu faço para entrar no banco? Ele disse, cara, é impossível. É impossível porque não tem vaga, é uma vaga muito disputada, tem que ter superior, aquela coisa toda. Mas eu guardei aquilo no meu coração e eu tinha desejo de entrar naquele banco. Cara, e quando eu estava nessa concessionária lá em Juiz de Fora, eu comecei a vender bem, e quando você estava vendendo bem, eu mandava bastante financiamento para os bancos, né? E aí eu conheci o gerente desse banco, abri uma unidade em Juiz de Fora, tinha alguns meses, e eu conheci exatamente um gerente desse banco que eu queria entrar, que era o Banco Pontual, que nessa época chamava Continental. E aí eu perguntei para ele, cara, como que eu faço para entrar no banco? Aí ele falou, olha, se quiser mandar o currículo, qual que é a sua escolaridade? Eu falei, eu parei na 7ª série. Ele falou, cara, a gente não consegue. Eu falei, não tem como você tentar uma exceção, cara, pra gente conseguir alguma coisa? O grau completo, vamos tentar alguma coisa, tinha que ter superior e tal. Tá. Ele falou, cara, eu vou tentar. Eu me lembro do jeito dele falando, cara, é um mineiro, eu vou tentar, mas é difícil. Aí eu lembro que eu entreguei o meu currículo para ele, o nome dele é Ivan, um cara genial. E, cara, alguns dias depois ele me disse que queria que eu fizesse um teste. Tinham conseguido uma exceção para eu fazer o teste. Aí eu fui no banco, fiz o teste. E, cara, meu teste deu um perfil comportamental, assim, muito comercial. Então, eles tiveram muito interesse em me colocar. E tinha uma outra pessoa que tinha escolaridade suficiente, ela formada em Direito e tudo mais. E eu me lembro das palavras dele, cara, quando ele disse assim, olha, eu perguntei para o regional qual dos dois... Cara, ele falou assim, Ricardo, eu perguntei para o regional qual dos dois serviria. Ele olhou o currículo de vocês dois e falou, cara, para mim nenhum dos dois serve. Mas vê o que você quer fazer. E ele me deu ali uma condição de tentar mandar a sua documentação. Então eu vou mandar a sua documentação para ver se vai aprovar. Cara, e nós oramos e Deus moveu de uma forma poderosa e eu consegui naquela ocasião entrar no banco. E foi incrível, cara, aquele momento, porque para mim foi uma mudança, assim, incrível do meu nível de vida. Eu entrei num lugar que eu não imaginava que eu poderia entrar e que disseram que eu não poderia, mas com oração, consagração e com determinação, cara, aquelas portas se abriram. E eu fiquei 10 anos nesse banco. 10 anos, cara. E todos os meses, sem exceção, eu bati todas as metas, cara. Que isso, meu Deus. O QI do Ricardo aqui. Cara, foi incrível. Nossa, ele conseguiu o emprego na concessionária, né, na montadora que ele sempre queria entrar. Cara. E o banco agora, ele sempre sonhou. Acho que qual que é a tarefa para você conseguir? Na lei da atração, né? Tem a lei da atração. Então tem a lei da atração, né? De você algo, né? Imaginar algo. Mas como você... Acho que é mais... turma, eu acredito muito que seja a oração. A oração, cara. É você ter intimidade, Deus enxergar o teu coração, coração puro, coração humilde, e Deus olhar e falar, cara, é sobre isso, o improvável que as pessoas não acreditam, eu acredito. Você sabe o que é interessante, cara? Salmo 139, versículo 14 ao 16, cara, fala algo assim incrível. Que Deus nos criou de uma forma assombrosa, tem esse tema nesse texto. E Ele escreveu todos os nossos dias
ainda quando nós éramos sem forma, né? Enfim. Cara, e isso é incrível. Por algum motivo, eu acho que Deus, eu sei que Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós somos únicos. Deus tem um propósito para você. Você está aqui hoje é porque Deus quer te usar nesse talento que Ele colocou dentro de você. E você é único. Tem pessoas que podem fazer de outra forma, mas o que você faz, o que Deus espera que você faz, é você quem vai fazer. Por isso que é importante você se posicionar. E por algum motivo, cara, Deus quis me abençoar nessa área de automóvel e financiamento. Você vai entender um pouco mais para frente sobre isso. E, cara, o que aconteceu nessa jornada desse tempo todo, como eu te disse? No primeiro mês eu bati meta, no segundo mês eu dobrei minha meta, no terceiro mês eu quase bati a meta toda do banco. E eu tô falando isso para a glória de Deus mesmo, porque foi Deus quem fez, cara. Todo o tempo foi Deus quem fez. Chega Deus purinho tudo nesse processo. Em todo momento. E eu me lembro que um dia eu estava eu me lembro claramente disso, cara. Eu estava do lado do balcão lá no banco, e aí o telefone toca e o Ivan atende, esse gerente que eu te falei. Ele atende ao superintendente, parabenizando ele por ter batido a meta. A primeira vez que ele batia a meta, tinha 6 meses que eu estava, tinha 9 meses que eu estava na filial, mais ou menos. Tinha 4 a 5 meses que eu estava na filial, alguma coisa assim. Mas a filial já tinha 6 meses, nunca tinha batido a meta. E depois que eu entrei, ela começou a produzir mais, pela graça de Deus mesmo. E eu me lembro dele ligando para essa pessoa, o Ivan atendeu. E aí eu ouvi ele falando com ele: não, cara, a produção melhorou, obrigado, graças a Deus e tal, que bom. Não, lembra aquela pessoa que você falou que não servia e tal? Cara, ele que tem ajudado na produção, tem produzido pra caramba, vocês têm visto os números dele aí, cara, assim. Cara, foi incrível a forma que eu fiz. Eu pude recentemente ligar para o Ivan, inclusive. Olha só. E agradecer a ele, honrar a vida dele, porque ele foi um instrumento de Deus. Eu falei, cara, você foi um instrumento de Deus na minha vida, porque hoje o que eu possuo, o que eu construí, começou lá atrás, e eu queria honrar a sua vida pelo que você foi ali, porque Deus te usou e você me ensinou muito. Então, assim, foi um período incrível, cara. E aí, depois, teve uma mudança drástica quando eu decidi, por escolha própria, sair do banco. E aí é estranho quando você decide sair de algo que Deus te direcionou para entrar e que Deus te colocou ali para você viver algo. É estranho, cara, quando você sai por vamos dizer, uma desobediência, um desalinhamento. Me desalinhei com o que Deus tinha para mim. Eu posso continuar falando agora? Pode. E cara, foi incrível, porque eu saí, e quando eu saí, eu fiquei 2 anos. Cara, vou montar alguma coisa agora diferente. Eu montei um supermercado na internet. Nossa! Totalmente diferente daquilo que Deus tinha para mim. Eu pensei em alguns momentos montar isso, montar algo de financiamento, que era algo que eu já dominava, mas eu acabei me influenciando e falei, cara, vou montar esse mercado na internet. Eu montei esse mercado, cara, e foi assim, uma experiência frustrante. Durante 2 anos, se eu tivesse ficado em casa, parado, eu não tinha perdido tudo que eu perdi. Eu perdi todo o valor que eu tinha, eu fiquei devendo mais de 300 mil. Nossa! Eu perdi um apartamento que eu já tinha construído durante o meu tempo de banco. Eu tinha comprado um apartamento, financiado, quitei. Eu tinha começado uma casa grande, um condomínio em Juiz de Fora, e eu já tinha começado essa casa, ela estava quase terminada, uma casa de 400 metros, bem legal. Só que eu parei a obra quando eu decidi montar esse negócio e investi tudo nisso. Cara, eu perdi nesses 2 anos muito tempo, minha família sofreu muito, porque nós tivemos falta, dificuldades, e aquele foi um momento difícil, cara, muito difícil. E nesse momento do mercado, você já tinha sua filha, ou não? Já tinha minha filha. Já tinha minha filha, já tinha o meu filho, já tinha bastante tempo, inclusive. Mas eles passaram muita dificuldade comigo, sabe? Conosco, né? Como família. Eu não conseguia ali suprir, foi muito difícil. Mas aí eu comecei a buscar Deus, cara. Falei, cara, mas o que eu tô fazendo? Mas é uma coisa que eu te digo. Cara, durante esse período que eu estava desalinhado com Deus, eu fiz muito jejum, eu fiz muita oração, eu subi em monte com frequência, eu fiz muita coisa. Eu e minha esposa, nós orávamos muito, cara. Mas as coisas não aconteciam, sinceramente eu não entendi o porquê. Mas é porque, hoje eu entendo, eu estava desalinhado com aquilo que Deus tinha para mim. As minhas escolhas, as minhas ações estavam me levando para esse lugar. Eu vejo um pouco de Jó, né? Porque o Jó, ele sempre teve a vida, né? Turma, você conhece a história de Jó. O Jó tem a vida
né, uma vida com seus animais, com a sua, né, com a sua família, e do nada a vida de Jó já começa, da noite pro dia já começa a destruição, filhos, só os funcionários trazendo a notícia: Jó, seus filhos estavam numa casa e a casa caiu e eles morreram, Jó, seus animais estavam ali e morreram. Ele fala: tô tentando entender o que está acontecendo. Como assim, você falando sobre? Cara, né? é isso, meu. Só que tem uma coisa que eu acho que faz parte disso, e aí entra, é um outro assunto, mas entra um pouco de aquilo que eu mais temia me aconteceu. Durante esse tempo todo eu comecei a ficar com medo. Fiquei com medo de passar dificuldade. Quando eu comecei a ver que o negócio não estava ficando legal, a minha postura ainda assim era uma postura como aconteceu com o Jó também. São vários fatores, mas eu comecei a ter muito medo, cara. E aí eu não comecei a agir com fé mais, porque eu já não estava alinhado com aquilo que Deus tinha para mim também. Mas aí, cara, em determinado momento, a gente decidiu buscar mais intensamente a Deus com um propósito, e eu me lembro disso. A gente participou de um propósito chamado, acho que era o Propósito Jordão, se não me falha a memória. E a gente levantava 6 horas da manhã para ir na igreja orar. E eu orei durante uns dias, cara, e aí aconteceu já um milagre. E orando durante esses dias, e eu me lembro como se fosse hoje, cara, terminou a oração, eu saí da igreja, um profeta me parou, e ele falou assim: cara, Deus manda te dizer uma coisa, para você abrir uma loja de carro. E ele disse que você vai trabalhar com carro durante um tempo, e depois você vai ganhar muito dinheiro com uma outra coisa que você já fez, mas primeiro você vai ter que abrir uma loja de carro. Ele manda você abrir uma loja de carro. Nesse dia, cara, minha esposa não estava nesse dia porque era um propósito que estava fazendo eu e meu filho. Quando eu cheguei em casa, comentei com a minha esposa falou: então vamos procurar uma loja pra gente alugar. Cara, eu não tinha R$1, não tinha crédito, não tinha nada. É isso que eu pensei, porque não você tá numa posição de não ter nada, um profeta te entrega uma mensagem de falar, Deus fala pra você montar uma loja de carro, você fala: como eu vou fazer isso? Como assim, cara? Uhum. E aí você vai ver o sobrenatural. Cara, eu saí dali, comentei com a minha esposa, e aí o meu lado humano, pensei: cara, eu preciso arrumar alguém para ser meu avalista. Eu preciso de alguém para ser meu aval, porque eu vou ter que alugar uma loja e ter que arrumar alguns carros. E, sinceramente, nesse momento meu de dificuldade, eu já tinha feito algumas contas e botado na planilha: cara, eu não tenho dinheiro para comprar carro, mas se eu vender carro de alguém, será que funciona? E na planilha não funcionou. Então eu falei: cara, eu vou tentar outra coisa. Eu tentei várias coisas, tirei SUSEP, nesse momento eu tirei o Cresce, tentei vender imóvel, eu tentava algumas coisas que não aconteciam logo depois dessa período do mercado. Cara, mas eu comentei com a minha esposa, minha esposa sempre foi uma mulher muito de fé e sempre me encoraja muito, cara, o poder de quem encontra um tesouro, cara, e a mulher sábia é incrível. E aí, cara, eu liguei para um amigo, entre aspas, para ver se ele poderia ser meu avalista. Ele falou: cara, e a Bíblia fala sobre não ser avalista, então tá tudo bem, mas naquele momento eu busquei esse recurso. Cara, eu falei: cara, é difícil para ser avalista, não sei o que e tal, e cortou ali o meu barato. Eu falei: caramba, como vai ser, Deus? Aí a minha esposa me lembrou: Deus falou para você abrir uma loja, a gente não sabe como, mas vai acontecer. Aí eu comecei a procurar a loja, cara, isso no outro dia, a gente não esperou tempo. No outro dia eu saí procurando lojas pela cidade, e eu passei por uma loja grande que estava fechada. E aí eu não tinha crédito para ligar, estava quebradaço. Isso estava na onde? Estava em Juiz de Fora ainda. Ah, tá, Juiz de Fora ainda, tá, entendi. E aí eu precisava alugar uma loja, cara, porque Deus falou sobre uma loja, eu falei: vou alugar uma loja. Aí uma loja fechada, eu procurei saber quem era o proprietário, fui falar com o proprietário, ele morava no prédio, no apartamento de cima, e ele me falou: olha, tem uma pessoa que ficou de dar resposta até amanhã, se você puder me ligar amanhã. E como não tinha como ligar, eu falei: não, eu venho aqui amanhã, não tinha nem como telefonar. Eu falei: cara, eu venho aqui. E aí eu fui, no dia seguinte, cara, oramos, sempre orando, nós oramos e eu fui. Quando eu cheguei lá, cara, eu me lembro dele, o senhor Edson, ele nunca tinha me visto, nem eu nunca tinha visto ele, cara. Eu falei: a pessoa ficou? Não, a pessoa não ficou. Eu falei: posso dar uma olhadinha na loja de novo? Isso pra gente botar os pés lá dentro. E nós fomos lá. E aí eu falei com ele: bom, a loja me interessa e tal. E eu falei: e o que vai precisar? Cara, ele falou: não vai precisar de nada. Ele enfiou a mão no bolso, tirou a chave e me falou: só você me falar o dia que você quer pagar e depois me passa o seu nome para eu poder fazer um contrato e tal, mas não precisa de nada. Cara, ele me entregou aquela chave. Eu não acreditei, meu irmão, assim, foi... Ali você já enxergou Deus, né? Você falou, sobre a promessa, sobre o que foi entregue. Eu já me emocionei ali na hora, cara, e minha esposa, foi incrível, cara. E naquele momento, agora eu tinha que colocar carro ali dentro.
Eu não botei placa, não botei nada. Eu tinha que botar carro. E aí eu liguei para alguns amigos conhecidos, na verdade, que eu tinha na época de banco, que eu atendia lojas, para ver se eles deixavam alguns carros comigo. E aí alguns falaram, sim, pode pegar o carro aqui, pode vir escolher o carro e tal. E aí eu fui, cara. Eu não tinha como ir, eu não tinha como ir buscar. Eu tinha pegado um carro emprestado, só que não tinha como botar gasolina. Era no Santaninha. Outra tarefa. Cara. Aí eu tinha um cartão de transporte. E eu tô contando detalhes, cara, porque Deus fez algo sobrenatural. E de repente alguém tá passando por isso agora, por essa dificuldade, acha que não tem saída, cara, mas tem saída. Exatamente. Eu peguei aquele cartão de transporte, fui até aquela loja. E aí eu comecei a olhar o painel do carro. E alguém pode achar que eu estava procurando um carro com menos KM. Eu estava procurando um carro que tivesse gasolina para chegar onde eu estava, porque eu não tinha como colocar gasolina. Nossa. Então eu olhava ali, porque em loja, você sabe, a gente deixa com pouca gasolina, não enche muito, mas é meio que escassez, né? Tipo, vai vender o carro, então põe gasolina só para ficar ali mesmo. Então as lojas os carros tinham pouca gasolina. Então eu escolhi os carros que tinham mais gasolina ali pelo ponteirinho para eu levar o carro para a loja. Então eu levei 3 carros de uma loja, levei 3 de outra, peguei 2 de outra e botei 8 carros dentro da loja. Olha aí. Cara, e abri a porta. E aí eu peguei as mesas que eu tinha do mercado, que eu tinha aberto no mercado virtual, mas eu tinha a parte do escritório, eu tinha guardado aquilo. Eu peguei aquilo, levei lá para onde seria a loja de carro agora, coloquei lá, abri as portas e eu fiquei por ali, cara. E um amigo me emprestou um telefone para eu colocar lá, um telefone móvel, deixei ali. Cara, eu ficava em pé na loja, orando para Deus mandar cliente, aquela coisa toda, e começou a acontecer. Começou pessoas entrarem na loja para procurar carro, pessoas me viram ali, cara, isso de forma sobrenatural, que eu não conhecia. Me perguntaram, eu posso deixar meu carro para vender aqui com vocês? Porque, na verdade, eu tinha algum espaço lá. Falei, claro, pode sim. E aí a pessoa começou a deixar carro ali comigo. Cara, foi incrível, meu irmão. Eu comecei, com alguns meses, eu consegui pagar várias dívidas, comecei a respirar de novo, organizar as coisas começaram a tomar forma, a loja estava fluindo. Eu já tinha agora, com 8 meses de loja mais ou menos, eu já tinha 4 carros meus próprios que eu consegui comprar. Foi um momento incrível. Uau. Mas teve um porém, meu irmão. E aí que entra de novo o poder da decisão. Eu estava com tudo alinhado, tudo certo, de novo alinhado. E vergonhosamente, porque de novo eu saí daquilo que eu entendia que Deus tinha para mim. Eu conheci um amigo, cara, que e não tem nada a ver com ele, não é culpa dele, mas ele me falou sobre venda de seguro, e ele tinha uma vida estável, muito legal. E eu vi que criava carteira, aquela coisa toda, e eu falei, cara, será que isso não dá para eu fazer também? Eu ia mexer com o carro durante um tempo, depois eu ia fazer outra coisa, eu acho que pode ser isso. E eu comecei, então, a focar naquilo. Eu comecei a focar em vender seguro de novo. Cara, e aí eu fechei a loja, você acredita? Cara? Nossa. Fechei a loja, falei, vou vendendo os carros de vez em quando e vou focar nisso. Cara, foram os 2 anos seguintes, eu achei que tinha passado aperto antes, cara, mas foram os 2 anos mais difíceis da minha vida. Meu Deus do céu. Aí eu precisei receber cesta básica, aí eu tive que morar naquela casa, de fato, que perdi meu apartamento, naquela casa que estava em construção ainda, faltando ainda ali. Tinha uma janela, estava sem vidro, tinha muita friagem, foi um momento difícil. Eu morava numa casa, num condomínio, cara, grande, mas sem grana, sem dinheiro, sem recurso. Era até estranho isso, dentro de um condomínio chique, e eu não tinha essa condição. Mas para resumir um pouco a história, cara, depois de estar passando várias dificuldades aí nesse tempo, e foram dificuldades mesmo, onde eu precisei de ajuda de amigos, Deus levantou pessoas para me ajudar, eu recebo uma ligação de um profeta, e eu quero honrar a vida dele também, o Yuri, um cara extremamente usado por Deus. E ele me ligou e falou assim, Ricardo, Deus manda te dizer o seguinte, vê se faz sentido para você. Ele manda dizer que é para você arrumar um carro para eu comprar. E ele tinha muito detalhe, tinha muita intimidade com Deus. Ele falou, e o carro que Deus me orientou a comprar é um Civic branco, modelo tal, 0 km, tal. Eu preciso desse carro. Você me fala quanto que é a comissão que eu tenho que te pagar para você arrumar esse carro para mim. E eu quero que você venda o meu carro. E aí você vê qual comissão que você vai colocar também. Eu vou na sua casa, eu vou em Juiz de Fora, que ele estava de férias, na verdade. Ele ia estar em Juiz de Fora nas férias, que ele tinha sido transferido para outra cidade. E ele não sabia da minha história de carro, de nada disso. Ele me conhecia por saber que eu trabalhava em banco a maior parte da vida. Ou seja, então Deus instruiu ele a me falar isso. E ele disse assim, Deus manda dizer o seguinte, para você arrumar então um comprador para o meu carro e arrumar um carro para eu comprar. E que se você fizer isso, ele vai prosperar todos os seus negócios. Eu falei, bem, meu irmão, eu creio, vou fazer isso. Ele me mandou as fotos do carro por e-mail, me parece, que não tinha WhatsApp, não tinha telefone que comportasse isso.
eu usava a internet do meu vizinho, porque eu tinha uma água da minha casa que ficava jorrando nas pedras bonitas que tinha lá atrás, eu compartilhava com ele a água, ele compartilhava a internet comigo, eu tinha um computador que tinha sobrado lá do mercado, aquela coisa toda, e eu então acessei ali, cadastrei no OLX, o OLX naquela ocasião podia fazer 3 anúncios sem custo, eu anunciei um daqueles carros ali. Cara, para resumir a história, quando ele veio na cidade, eu agendei para uma pessoa olhar, eu me identifiquei como corretor de veículos, que eu estava anunciando aquele carro de um amigo para vender, já tinha encontrado o carro que ele queria comprar em uma das concessionárias que eu tinha relacionamento. Quando ele chegou, eu tinha anunciado, mostrei o carro dele para essa pessoa que queria comprar. Cara, a pessoa viu o carro dele, comprou e falou, você pode vender o meu também? Eu falei, posso. Aí eu consegui tirar uma foto do carro dele, anunciei. Nesse meio tempo eu já tinha arrumado o carro para esse meu amigo não concessionário, para ele pegar no dia seguinte. Cara, eu vendi o carro dessa pessoa e eu não sei te explicar como não parei mais de vender carro. Aí outra pessoa pediu para eu comprar, outra pessoa pediu para eu comprar, outra pessoa pediu, e eu fui, cara, vendendo. Eu vendia 30 carros por mês, cara, sozinho, fazendo intermediação, com a margem legal, sempre priorizando fazer bons negócios para o meu cliente, sabe? Sempre tentando entender o que o cliente precisava. Mas, cara, o que Deus fez foi incrível. E aí, com esse crescimento todo de vender vários carros, eu consegui construir uma empresa sólida, aluguei uma loja grande em Juiz de Fora, uma loja diferente, porque não era a loja que ficava carros dentro. Eu botei o nome de Corrector Car exatamente por isso, porque era corretor de carro. Então, era uma loja com muito espaço, com várias mesas, para que tivesse outros corretores fazendo a mesma coisa que eu fazia, para treiná-los. E tinha vagas na frente onde a gente parava ali os carros para demonstração. Carro que eu anunciava, eu fiz exatamente o modelo que Deus me deu. Eu anunciava um carro que a pessoa queria vender, eu encontrava um carro que a pessoa queria comprar, eu fazia esse processo, eu não precisei comprar carro nenhum, não precisei colocar dinheiro nenhum, mas eu consegui fazer o negócio acontecer de uma forma sobrenatural. E aí se cumpriu o que Deus disse. Eu trabalhei com o carro durante um bom tempo, as coisas cresceram, e por uma direção de Deus eu comecei a voltar, direcionar, como eu comecei a ter muito acesso nos bancos, que era o que eu já fazia, aí eu comecei a voltar a fazer financiamento. Então hoje o meu foco, e por direção de Deus, é financiamento de automóvel. Então hoje eu trabalho com financiamento, cara, mas Deus fez tudo. Você me perguntou lá do começo, a minha história de carro, Deus foi trilhando e Deus tem um propósito com isso, e hoje eu sei que eu estou alinhado com o propósito de Deus. Esse alinhamento, essa intimidade de fato com o Espírito Santo, com Deus, isso é muito bom, sabe? É muito tremendo, né? De fato, você saber o que Deus, você obedecer a voz, você ouvir a voz, você ouvir a mensagem de pessoas que te entregam, né? E você automaticamente seguir, porque muitos recebem mensagens ou escutam a voz, mas acaba não indo, né? Sim. Acaba não dando atenção a essa voz. Exato. E quando você é um filho obediente, é o que acontece aí, ó. Um filho obediente de fato. Isso acontece. Mas muita gente, Ricardo, vê o resultado, mas ninguém vê o processo, né? Qual foi o maior desafio na sua trajetória? Cara, o maior desafio foi quando eu precisava comprar ter crédito para poder ganhar fôlego, cara, para trabalhar, e eu não tinha recurso, eu não tinha onde tirar, eu não tinha nem amigos mais para pedir valor emprestado, porque eu já tinha pedido e eu não conseguia cumprir o que eu tinha pedido naquele momento, ou seja, eu tinha dificuldade, eu precisava sempre de mais prazo. Então, o maior desafio que eu tive foi conseguir administrar quando eu não tinha recurso nenhum mesmo, e eu precisava colocar alguma coisa dentro de casa para que eu soubesse que minha família estava bem, para eu sair para trabalhar. Então esse foi o maior desafio que eu tive, sabe? E aí entra um desafio muito emocional, sabe? Porque você começa a se sentir mal, você começa a se sentir que você não tem capacidade, que você falhou, e eu acho que muita gente pode estar passando por isso hoje, na verdade, né? Empreendedores, pessoas que começaram algo, que sonharam algo, que arriscaram e de repente errou. Cara, mas o que nesse momento de desafio, mais uma vez, o que fez a diferença foi oração, foi declaração da palavra, meu irmão, foi declaração da palavra. Eu tive uma experiência com Deus, assim, primeiro com a minha esposa, porque quando ela percebia que eu estava assim, eu me lembro dela orando, cara, e ela orava e declarava que eu era uma pessoa amada, querida, que eu tinha capacidade. Eu lembro que ela passava a mão nas minhas costas, eu tiro todo o peso, ela declarava e orava, cara, e ela sempre foi muito nessa pegada de unção mesmo, sabe? E isso foi me fortalecendo e foi vendo que eu realmente conseguiria fazer aquilo.
E aí, cara, foi o poder da declaração para mim, sabe? Quando eu comecei de forma inconsciente, hoje eu tenho muito mais clareza disso, eu tenho estudado muito mais sobre isso, mas naquele tempo já, quando eu comecei a perceber que eu podia declarar e as coisas iam acontecendo, e as coisas iam se movendo, e eu comecei a entender que assim como Deus nos ensinou e Ele nos criou a imagem e semelhança dele, Ele disse que há poder na palavra, e quando Ele disse haja, as coisas aconteciam, na devida proporção, quando a gente diz algo, isso vai acontecendo. E foi começar a declarar o que eu queria ver, não o que eu estava vendo, que eu comecei a ver as coisas mudarem, sabe? O poder de declarar, de confiar de fato. E como eu te disse, eu tive experiências poderosa de Deus desde sempre, quando eu pedi a Deus uma esposa e Deus me deu. Então assim, cara, eu resumo aqui o que eu estou falando para você, porque eu tenho testemunhos incríveis de Deus. Você como empresário, como você enxerga o versículo, os ricos não herdarão o reino dos céus? Quais ricos que Deus está falando referente a esse versículo? Cara, eu acho que... Sobre isso, porque as pessoas sempre caem na dúvida, né? Eu sou rico, mas eu sou rico porque a palavra diz, né? Se você trabalhar do seu próprio suor, você vai alcançar. Mas tem um rico que eu vejo que é o rico que ele é o homem próspero, a pessoa próspera. Ele é abençoado por Deus. Sim. Então tem um rico que não crê em Deus, mas ele é rico por causa do trabalho, porque Deus fala que não proíbe isso, né? Sim. Você trabalhar, você vai alcançar. Mas essa palavra, esse versículo, os ricos não herdarão o reino dos céus. Cara, na verdade, para mim, a gente tem que olhar até no original, porque isso sempre tem uma diferença, mas os ricos não é no contexto de riqueza propriamente dito, é o contexto de coração, cara, quando você coloca o coração no dinheiro, porque a Bíblia também diz sobre isso. O problema é o amor ao dinheiro, é quando você está nesse nível de riqueza, porque, cara, eu conheço pessoas, aqui em Alphaville, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que são muito ricas, mas que você consegue, eu não conheço o coração da pessoa, não dá para entender o coração da pessoa, cara, mas pelos frutos dela, você consegue perceber que são pessoas que se entregam para Deus, sabe? Que elas estão derramando o que elas têm para Deus, e o dinheiro que elas têm, muitas delas, já não é o que faz diferença para ela, já não é o Deus dela, sabe? Eu acho que isso vai muito quando você começa a colocar o seu coração no dinheiro, a sua prioridade ao dinheiro, e isso leva você para um outro caminho. E aí sim, a pessoa não vai usufruir das bênçãos de Deus, mas por uma questão que quem não tem dinheiro também vai usufruir. Então assim, não só o rico, mas quem não é rico, se não tiver o coração em Deus, infelizmente não vai usufruir da salvação, não vai usufruir do que Deus... Essa passagem, ela vem muito pelo jovem rico, né? Exatamente. Ela vem do jovem rico. Porque o jovem rico, quando ele fala, Jesus, deixa eu caminhar contigo, mas Jesus fala, não tem onde dormir, não tem onde comer, onde repousar. Mas, você segue meus mandamentos? Sim, siga os meus mandamentos, né? Então largue tudo, sabe? É isso. É o coração onde tá, né? É exatamente. Tá o coração. Eu ia falar exatamente isso. Se você ler o texto todo, tem uma história. Ali ele não estava querendo abrir mão do que ele tinha. Ele não queria abrir mão do que ele tinha. Ou seja, ia custar muito para ele. Então é um outro nível de entendimento, né? É diferente. E quando tudo parecia perdido, né? O que te manteve em pé foi a sua família. Da minha família, cara. Foi sua esposa, seus filhos. Foi. O que te manteve em pé, 100%, né? De você falar, 100%. Cara, se você não tivesse eles, a dor seria maior. Não, eu não sobreviveria, meu irmão. Tem uma música que fala, quando eu pego o violão para tocar essa música, me emociona muito, aquela que diz, quando tudo parecia impossível, sabe? Quando tudo parecia impossível. Cara, para mim parecia impossível, cara, impossível. Eu não conseguia olhar para aquelas dívidas pagas, eu não conseguia olhar para eu me reconstruir, naquele momento eu não conseguia me ver com a minha família vivendo de novo a abundância, não sabia o que eu ia fazer, não tinha crédito, não tinha dinheiro, não tinha nada financeiro na minha mão. Cara, mas o poder da oração, o poder da esposa que ora, que acompanha. Então, cara, se você tem uma esposa, honre a sua esposa, meu irmão, porque esposa é fantástica. E a esposa que está ouvindo esse documentário aqui, esse momento, cara,
seja impulsionador do seu marido, porque faz muita diferença. A minha esposa fez agora muita ele falando isso aí, turma, irmão. nossa, agora eu fiquei, né? Preciso casar também, né, filho? Nossa. Cadê minha varoa aqui, gente? Por favor, me traga. Jesus, traga minha varoa, entendeu? Quando você vai encontrar o seu tesouro. Eu tenho certeza que no tempo de Deus você vai encontrar. E é importante, eu sei que você está esperando em Deus e vai ser nesse tempo. Porque faz muito sentido você esperar. E eu me lembro naquela ocasião, quando eu contei que eu ganhei a minha esposa, eu orei, eu jejuei para confirmar, e eu, cara, meu Deus, é ela mesmo? E ela orava também para confirmar se era para estar comigo. E a gente queria muito casar, nós criamos muita expectativa. Então, assim, cara, na hora de dificuldade, você tem que ter a família perto de você. E relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, cara, é o que vai fazer diferença. E qual conselho que você daria para quem está falido ali, sabe? Pensando em desistir da vida, dos negócios, né? do seu lado profissional. Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Eu daria o seguinte conselho, cara. Primeiro, ela entender se o que ela está vivendo é de fato o que faz sentido com o que ela carrega. Porque normalmente o que tem a ver com o seu propósito, Deus já colocou dentro de você. Está aí dentro. Né? A gente vê por você, por exemplo. Deus colocou dentro de você, está aí dentro para você viver isso. Então, entendendo que essa pessoa conseguiu discernir que o que ela está vivendo, de fato, é algo que faz sentido com o que Deus colocou para ela viver, ela não desistir. Ela, pelo contrário, ela declarar aquilo que ela quer ver, cara. Ela declarar, ela continuar acreditando. Porque, cara, eu abri uma loja sem ter R$1, sem ter crédito, e foram em 7 dias. Em 7 dias que eu recebi aquela palavra, em 7 dias depois eu estava com a loja aberta, com carros lá dentro, vendendo carro. Eu não tinha dinheiro, e eu não tinha dinheiro mesmo. Então, assim, é possível, cara. Se você está se sentindo quebrado, sem motivação, cara, tem solução, tem jeito. Deus tem solução para isso. Claro que Deus vai dar as orientações. Ele vai te dar possibilidade. Agora você tem que estar atento às possibilidades. E aí entra uma outra situação, cara, que foi o que me ajudou demais. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ter fé. Você precisa acreditar que aquilo que você está de fato caminhando em direção, você vai viver aquilo. E aí, se a gente entrar num outro conceito, que eu sei que é longo, não vai entrar nisso agora, mas sobre o poder da física quântica, da declaração, aquela coisa toda, de fato, a física quântica, ela explica o que já foi liberado. O que Deus fez, a física tenta explicar. E a gente consegue entender muito isso, cara, quando você começa a declarar as coisas e começa a visualizar as coisas e você, de fato, agir como quem já tem aquilo. Cara, durante um momento eu achava que isso era exagero, né, de quem falava. Mas porque às vezes é banalizado mesmo. Mas, na verdade, se você for olhar o princípio bíblico, isso é fé. É trazer as coisas que não existem como se já existissem. Então, se você trouxer isso para a sua realidade, de fato, em alguns momentos você vai ter que treinar sua mente para isso, porque pode ser que em alguns momentos você seja tendencioso a desistir. Então, por isso que é importante você ter pessoas certas perto de você, para te ajudar a caminhar, para te pegar pela mão, orar com você. E eu tive essas pessoas, eu tive a minha família e tive amigos que oraram. Então isso fez toda a diferença. E se você fosse deixar uma mensagem num outdoor, né, uma frase no outdoor, qual frase que você deixaria? Cara, essa é forte, hein? Eu acho que eu deixaria o seguinte, cara. Tudo é possível aquele que crê. Amém. Tudo é possível aquele que crê. Quando Jesus disse isso, ele estava fazendo algo, dizendo algo, cara, que a gente deixou se perder no meio do caminho. Porque tudo é possível. Amém. Eu digo isso, cara, porque eu vivi isso. Eu vivi de uma família desestruturada, uma família estruturada, uma situação financeira quebrada, devendo, a uma condição de prosperidade, de abundância e viver mais do que eu queria, cara, mais do que eu sonhava. E a Bíblia fala sobre isso. Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos, ou pensamos, ou sonhamos. Eu tenho a oportunidade de viver o que eu vivo hoje, com a minha família. Eu não imaginava, nem passava pela minha cabeça morar, por exemplo, aqui em Alphaville. E não só por isso morar em Alphaville, cara, porque tudo isso passa. É por viver o que eu estou vivendo, no sentido de sentir que eu estou alinhado com Deus, cara. E quando você se alinha com Deus, a paz que você sente é incrível.
é um alinhamento com Deus. Não se trata nem de dinheiro, porque o dinheiro vai passar, o dinheiro não vai passar. Eu quero ter prosperidade, não vou dizer que não, eu quero ter prosperidade, eu vivo essa prosperidade hoje, mas é uma prosperidade que mais faz sentido para mim é olhar para os meus filhos, para minha esposa, para os meus netos, e ver que todos eles são tementes a Deus, honram a Deus, e eu diria que valeu a pena, sabe? Crer, continuar crendo, para viver o que Deus tinha planejado para mim e para minha casa. Que isso, senhoras e senhores. Olha só, é sobre isso. É sobre isso que eu sempre falo, né? Eu sempre falo que é sobre você ter histórias, a sua história se conectar com outras histórias. É o viver o testemunho. Deus, ele deixa você viver o testemunho. Deus, ele deixa você viver essas histórias justamente para você poder compartilhar. Você impactar vidas que estão ali, sabe? Podendo assistir, podendo olhar para a história, olhar para, né, você contando tudo isso e falar, eu tô voltando a acreditar, tô voltando a sonhar. Acho que essa mensagem chegou no momento certo. É sobre isso. Rick, é isso. Quero agradecer demais a sua participação, por ter tirado seu tempo para vir aqui contar um pouco do seu testemunho, de sua história. Fiquei muito feliz. Foi um prazer, cara. Demais. Deus abençoe muito o seu ministério, que você está vivendo, que você está construindo. Eu sei que podem surgir desafios, cara, mas o que eu disse para todos, eu quero dizer para você que, ainda que surjam desafios, tudo é possível que crê, cara. Amém. E se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu sei que você crê, então você vai viver tudo que Deus planejou para você, tudo que Deus sonhou para você. E muitas vidas vão ser impactadas pelo seu testemunho, pelo que você carrega. Amém. Eu creio. É um prazer te conhecer, irmão. Prazer todo meu. Turma, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi maravilhoso receber o Ricardo. Quero agradecer também a Lado B, a esse espaço incrível que nos recebe. E você também que quer criar o seu projeto, não só podcast, não só um curso, mas também eles oferecem aqui esse espaço para eventos. Você que, né, sonha ou tem um projeto de eventos, vem realizar com a gente. Vai ser um prazer receber você. Então espero que vocês tenham gostado. Até mais. Valeu!